Muito bem, sejam bem-vindos para mais uma reunião de estudos do Livro dos Médiuns. Hoje, dia 19 de outubro, quarta-feira, o ano é 2022. Nós hoje fecharemos o assunto mediunidade nos animais, que foi um tema trazido na Sociedade Espírita de Paris e discutido tudo. Então, Kardec fez ali uma reunião a respeito, discutiu, e aí Erasto dá uma comunicação. E é justamente no meio dessa comunicação do espírito Erasto que nós vamos estar trabalhando. Nós já vimos que existe assim não tem lógica, não tem coerência os animais serem médiuns. A gente já viu isso na reunião passada. E aqui, dando continuidade, a gente vai ficar muito mais claro isso, falando em mediunidade dos animais, né? Então, ele prossegue falando, isso o espírito Erasto. O cão, cuja inteligência é superior aos animais, né, dos animais, e o tornou amigo e comensal do homem. Comensal é assim, que é alimentado pelo homem, compartilha a mesa com o homem, né? Será perfectível por si mesmo e por sua própria iniciativa? Ninguém ousaria sustentar isso, porque o cão não faz progredir o cão. E é interessante como ele faz agora um desdobramento disso, né? E fica muito claro para a gente que realmente não dá para... O animal, né, não tem essa capacidade, porque ele não progride como o homem. Ele precisa de agentes externos. Já o homem é o agente interno, que é ele próprio que progride. Mas vamos lá, vamos deixar que Erasto fale melhor, né? E o mais adestrado entre os cães é sempre ensinado pelo seu dono. Então, por isso que vem de fora essa atitude que o cão tem. Desde que o mundo é mundo, que a lontra constrói, que é outro animal, né, que vive boa parte do tempo na água, né? É mundo que, desde que o mundo é mundo, que a lontra constrói sua choça, né, sua casa, sobre as águas, sempre com as mesmas proporções e seguindo um sistema invariável. Os rouxinóis e as andorinhas jamais construíram seus ninhos de maneira diferente dos seus ancestrais. Então, eles vêm construindo o ninho exatamente como lá atrás, muito, muito tempo atrás, os ancestrais já faziam isso. Um ninho de pardais, antes do dilúvio, como um ninho de pardais nos dias de hoje, é sempre o mesmo, feito nas mesmas condições e pelo mesmo sistema de entrelaçamento de capins e pauzinhos recolhidos na primavera, na época dos amores. O que significa isso? Ele não só faz o ninho do mesmo jeito, como ele faz o ninho na época onde ele possa fazer o acasalamento, onde os filhotes vão ter mais chance de sobreviver, que é a partir da primavera. Então, depois da primavera, vem o verão, tudo. Então, é onde existe abundância de alimento, né? E não no inverno. As abelhas e as formigas, em suas pequenas repúblicas organizadas, jamais variaram seus hábitos de coleta de provisões, a sua maneira de agir, os seus costumes e as suas produções. E é verdade. A abelha, por exemplo, ela, onde quer que ela esteja, ela faz a coleta de néctar, de pólen, de resina, do que for das plantas, em qualquer lugar do mundo, exatamente da mesma maneira. Então, é algo que é dela, que é da maneira de ser dela, do instinto dela. Ela aprende isso. Se pegar uma colmeia de um lugar e levar para outro, ela vai fazer a mesma coisa, utilizando os recursos que tem naquele lugar, no novo lugar. Então, é dela isso aí. É o conhecimento dela, assim como a formiga, assim como os outros. Por fim, a aranha tece sempre a sua teia da mesma maneira. De outro lado, se procurardes as cabanas de ramagens
e as tendas das primeiras idades da terra, encontrareis em seu lugar os castelos e os palácios da civilização moderna. Então, ele está falando do homem. Então, onde um dia foi caverna, outro foi cabana, feita com os recursos que tinha na natureza, né? Depois vieram as tendas, depois vieram os castelos, os palácios, e hoje os edifícios elevados, que não tinha naquela época, né, no século XIX, mas hoje tem edifícios de 20, 30, 40 andares, assim, espantoso, né? Quando se pensava na Idade da Pedra, e agora o tipo de moradia que o homem faz, né? As vestes de pele selvagem sucederam os tecidos de ouro e seda. Enfim, a cada passo encontrareis a prova da marcha incessante da humanidade em seu progresso. Então, comparando o animal com o homem, né, o homem progride, e muito, e progride a inteligência, e ele cada vez mais vai desenvolvendo e vai a esse progresso. Já os animais mantêm a mesma característica, o mesmo modo de vida que tinha há muito tempo atrás. E todos, desde os ancestrais até os dias de hoje, eles fazem a mesma coisa. Por isso que ele está dizendo, olha, nós estamos falando de dois seres diferentes. Um age através do instinto, o outro age através da inteligência. Né? O do instinto é o animal, da inteligência é o homem. Né? Então, tudo isso ele está elaborando para que não reste dúvida que os médiuns, os animais não podem ter a capacidade mediúnica. Né? Desse progresso constante, invencível, irrecusável da espécie humana e do estacionamento indefinido das outras espécies animadas, que são os animais, né? Concluireis comigo que se existem princípios comuns a tudo o que vive e se move na Terra, o sopro e a matéria, não é menos verdade que somente vós, espíritos encarnados, estáis submetidos a essa inevitável lei do progresso, que vos impele fatalmente para a frente, e sempre para a frente. Aqui, inclusive, ele está dando aquele recado do que a gente aprende na doutrina espírita, que o progresso ele é sempre para frente, ele é sempre, como é que eu diria, crescente. O espírito nunca retrocede, ele está sempre indo adiante. Né? A gente pode acumular débitos, mas voltar do estágio que a gente conquistou, não volta. A gente pode virar um ovoide, mas a gente não perde o que já aprendeu. Quando a gente retoma a consciência e a forma normal e passa a ter uma vida normal, a gente, se for o caso do ovoide, que a gente sabe a respeito disso, muito através de André Luiz, não regride. Ele pode estacionar, mas regredir nunca. Então, é uma lei, a lei do progresso. A gente não para de progredir. Então, a gente está, como ele falou, estáis submetidos a essa inevitável lei do progresso que vos impele, né, joga para frente, catapulta, assim, né, fatalmente para frente e sempre para frente. Deus pôs os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentares, para vos vestirem e vos ajudarem. Ele está falando da civilização, da história, né? Desde o começo, né? A presença dos animais na vida do homem, né? Como elemento de progresso, de manutenção e tudo. Utilitário, né? Porque o cavalo, por exemplo, durante muito tempo, ele foi animal de carga, de puxar, de trabalhar, de puxar um veículo. Né? É um exemplo. Então, são auxiliares. Né? Deu-lhes um pequeno grau de inteligência, porque, para vos auxiliar, precisam compreender. E condicionou essa inteligência
aos serviços que devem prestar, mas na sua sabedoria não quis que fossem submetidos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados, assim ficaram, e ficarão até a extinção de suas espécies. Então, os animais, eles progridem, sim, né? Mas naquilo que os anima, né? Mas esse grupo, né? Animais, eles são sempre o que são, e como ele falou, ficarão até a extinção de suas espécies. Tem uma nota do tradutor, né, de Herculano Pires, ele fala: todo esse período deve ser compreendido em função do assunto, não se tirando ilações contrárias aos princípios fundamentais da doutrina, o que seria absurdo. O Espiritismo ensina que tudo evolui no universo, desde a matéria bruta até os espíritos superiores. Isso é interessante, até os espíritos superiores continuam evoluindo. Ah, mas não tem um momento que para de evoluir? Não tem. É difícil para a gente entender isso. Não é que nem... Porque a gente pensa assim, eu vou fazer uma faculdade, uma universidade, aí chega um momento que eu fiz, pronto, eu já me formei. E a pessoa pode achar que é o suficiente e para. Quando não, tem muito mais para frente, que ele pode continuar aprendendo, e vai, né? E como espírito, ele sempre tem que aprender. Os animais também evoluem, mas a sua evolução é forçada e lenta, produzida por influências exteriores, enquanto a humana é determinada de dentro, pela consciência do espírito já esclarecido do homem. Então, nós vamos promovendo o nosso progresso. Nós que temos a liberdade de escolha, se eu quero progredir rápido ou não. Mas o fato é que eu estou progredindo, ainda que eu nem perceba isso. Uma pessoa que volta 1 minuto no tempo, ela faz uma comparação, ela sabe que já não é a mesma pessoa. Alguma coisa já aconteceu na vida dela que promoveu algum tipo de progresso, por menor que seja. 1 ano, mesma coisa. Se for fazer o balanço entre 1 ano atrás e agora, ele aprendeu alguma coisa. Não tem como parar. Isso é coisa do espírito. O progresso é constante. O espírito comunicante serviu-se das condições aparentes. Desculpa. O espírito comunicante serviu-se das condições de aparente estabilidade da vida terrena para ilustrar o seu ensino. Então, o espírito comunicante, no caso Erasto, ele falou da estabilidade da vida terrena. E com isso, porque ele estava trabalhando isso, essa ideia. Então, Herculano Pires sempre está preocupado em contribuir para o melhor entendimento nosso. Por isso que tem tantas notas que ele coloca, né? Nota do tradutor. Trata-se apenas de um recurso didático, aliás, bem aplicado, e que deve ser entendido como tal. Então, para que a gente entenda melhor o que o Espírito está falando, né? Aí volta Erasto falando. Costuma-se dizer, os espíritos mediunizam e fazem mover-se a matéria inerte, as cadeiras, as mesas, os pianos. Fazer mover, sim, mas mediunizam, não. Olha como ele fala a respeito disso, da dinâmica, da mecânica, do movimento dos objetos, né? Dos sons e tudo. Então, ele não está mediunizando a mesa, ele não está mediunizando a cadeira, o piano. Não, ele está fazendo mover. E aí ele explica, porque ainda uma vez, então mais uma vez, sem médium, nenhum desses fenômenos se produz. Então, o médium é o intermediário, é o promotor de tudo isso que acontece quando se trata de mediunidade, comunicação ou manifestação
dos espíritos. Sem médium não tem fenômeno, né? Então, isso ele, numa coisa que ele está explicando sobre mediunidade nos animais, ele aproveita e nos dá esse reforço da necessidade de haver alguém que doe o material para que os espíritos manipulem esse material, né, e façam acontecer alguma coisa. Então, o espírito não está mediunizando um objeto. Não. O médium que está fazendo esse processo. O médium, o encarnado, é que está sendo o médium nesse processo. Está oferecendo material. E não o objeto. O objeto não é médium, né? E nem toma a característica, ou não se mediuniza porque está ocorrendo o fenômeno espírita, o fenômeno espiritual, né? A matéria inerte passiva, que justamente em razão de sua passividade, de sua inércia, está em condições de receber os movimentos e os impulsos que lhe desejamos dar. Para isso necessitamos de médiuns, é claro, mas não é necessário que o médium esteja presente ou consciente, porque podemos agir com os elementos que ele nos fornece sem que ele os saiba e ainda distante dele, longe dele, sobretudo nos fenômenos de tangibilidade e de transportes. Isso é tão interessante. Hoje, a gente sabe, por exemplo, um trabalho de cura, né? Os espíritos vão num outro lugar, longe, muito distante do ponto em que está reunido um grupo que está fornecendo material, esse fluido, né? E vai e faz a cirurgia. Por exemplo, um grupo no Brasil, reunido, concentrado lá em determinada hora, dia, né, previamente programado, está tudo ali já acertado. E nisso tem uma relação imensa de nomes, endereços, de vários lugares, de muitos lugares, seja no Brasil, seja no exterior, seja na cidade que eles estão reunidos, seja em cidades de outros estados do mesmo país. O que acontece é que os espíritos, como ele falou aqui, né, não é necessário que o médium esteja presente ou consciente, porque podemos agir com os elementos que ele nos fornece, sem que ele o saiba e longe dele. Então, aí os espíritos levam esse material, conseguem, com o conhecimento que eles têm, transportar esse material e fazer uma cirurgia à distância. Por isso esses trabalhos funcionam. É assim, na verdade, que eles funcionam. Então, ele, para explicar uma coisa que Erasto aproveita e está dando algo assim muito mais abrangente, para que a gente possa aproveitar o oportunidade e aprender, né? Nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil que o mais sutil e imponderável de vossos gases. Olha como é sutil, como é imponderável o nosso perispírito, porque é disso que ele está falando, nosso envoltório fluídico. Então, é muito, assim, realmente é difícil a palavra sutil, assim, é algo tão quintessenciado, né, que é muito mais imponderável que os gases. A gente não enxerga os gases. A gente só enxerga, por exemplo, o ar, a gente só enxerga ele em grande quantidade. O céu é azul porque a distância que nós estamos, assim, tem uma massa tão grande que está envolvendo a Terra de ar, que ele é azul em grande quantidade. É por isso que a gente vê o céu azul, porque o ar dá essa característica de coloração, né? Mas se a gente for ver 1 metro de ar, se a gente estiver aqui olhando, eu estou olhando minha mão, eu não vejo azulada a minha mão, porque é imponderável, é algo assim tão sutil, né? O ar. Mas o nosso perispírito, o perispírito né, de todos os espíritos, encarnados ou não, é muito mais sutil que isso. E é isso que ele está falando, né? Então,
unindo-se, o envoltório fluídico, unindo-se, casando-se, combinando-se com o envoltório fluídico mais animalizado do médium, porque ele tem essa condição. O espírito não está animalizado, de ânima, de alma encarnada, né? Então, o fluídico mais animalizado do médium e cuja propriedade de expansão e de penetrabilidade escapa aos vossos sentidos grosseiros, a gente não percebe isso, né? E é quase inexplicável para vocês. Permite-nos movimentar os móveis e até mesmo quebrá-los em aposentos vazios. Isso, a história está lotada, né, de exemplos que a pessoa vai e entra num recinto que está vazio, está tudo quebrado. Quem se lembra do filme Sexto Sentido, quando a mãe da criança, que era um médium, né, aquela criança, quando ela entra na cozinha e vê tudo que é porta aberta, ela deixa a cozinha, está tudo fechadinho lá, os armários. Ela vira as coisas, quando ela volta, tudo aberto, né? Então, o que acontece ali? As pessoas que fizeram o filme sabiam disso ou não, né? Ou pegaram só exemplo e colocaram no filme, mas o que acontece ali é que o menino é o doador desse material para que os espíritos possam fazer isso. Movimentar objetos, fazer com que aquelas portas se abram, né? Certamente, os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis para os animais. Isso nós falamos rapidamente na nossa reunião de estudo passada, né? Os animais podem ver espíritos. Até eu dei exemplo, tem cachorro que late por nada, né? Fica olhando para a parede e fica latindo, ou então fica observando. É a condição que ele tem de ver espíritos, né? E aqui ele vai dar esse exemplo. Então, certamente os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis para os animais. E muitas vezes o pavor súbito que os toma, né? O pavor que vem para esses animais e que vos parece sem motivo, porque a gente não enxerga, né? Só o animal que está enxergando, é causado pela visão de um ou de muitos desses espíritos mal intencionados em relação aos indivíduos presentes ou aos seus donos. Então, isso não é a mediunidade. Ele não está fazendo uma comunicação. Ele consegue enxergar, porque ele tem, não é que ele é médium, não é que ele é vidente, é que a capacidade visual dele é superior à nossa. Então, eles podem ver. E os espíritos podem provocar isso. Não que eles vejam todo o tempo, mas em determinadas condições, como ele falou assim, eles podem tornar-se, os espíritos, visíveis e tangíveis para os animais. Então, muito frequentemente se vê cavalos que se recusam a avançar ou recuar, ou que se empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, podeis estar certos, então fiquem certos, fiquem seguros de que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em detê-los. Lembrai-vos da mula de Balaão. Essa eu procurei assim, muito rapidamente e não encontrei para poder dizer o que acontece, mas vamos lá. Lembrai-vos da mula de Balaão, que vendo um anjo pela frente e temendo sua espada flamejando, não queria avançar. Então, a mula via esse espírito que levava nas mãos uma espada flamejante. E ele não avançava. Por quê? Porque estava vendo aquilo. É que antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quis tornar-se visível apenas para o animal. Mas, quero repeti-lo, não mediunizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. Então, esse anjo, que era um espírito,
ele não mediunizou o animal. O que acontece foi que ele teve a visão desse anjo, desse espírito, né? Na forma de um anjo. Precisamos sempre do concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque necessitamos da união dos fluidos similares, que não encontramos nos animais nem na matéria bruta. Então, não adianta o espírito vir atrás dos animais. Não adianta ir numa mesa e buscar fluido. Não tem. Nas árvores, tudo isso, se conseguem fluidos. Esse fluido vital ali das plantas. Que, inclusive, muitos espíritos sabem associar, sabem juntar esses fluidos das florestas, das plantas, das árvores, com os do médium. E aí consegue um resultado que precisa. E como ele fala aqui, consciente, os espíritos precisam sempre da ajuda do médium. Esteja ele consciente ou inconsciente. A gente já estudou o caso de um espírito, o espírito batedor de uma determinada rua de Paris, e aí Kardec evoca-se, numa reunião mediúnica, né? Evoca o espírito. E ele falou, eu faço isso de brincadeira, atiro pedra, né? Faço a pedra se mover, faço barulho, assusto as pessoas. Tá, mas de onde você tira o fluido? De uma empregada de uma das casas que moram, que está ali naquela rua. Mas ela sabe? Não, ela não sabe. Aliás, ela é a primeira a se assustar. Então, consciente ou inconsciente, o médium está fornecendo material para o espírito. O senhor T, que ele me identificou, né? Dizem, magnetizou o seu cão. A que resultado chegou? Matou-o, porque esse infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequência de sua magnetização. Então, ele quis aplicar, né, esse senhor T aí, ele quis aplicar, né, um tratamento magnético, né, quis magnetizar o cachorro e não deu certo. O cachorro morreu. Com efeito, infiltrando-lhe um fluido aurido numa essência superior à essência especial da sua natureza, ele o esmagou. O termo que ele usou aqui, né? Agindo sobre ele, embora mais lentamente, a semelhança do raio. Então, através disso, a gente entende, né? A gente conclui que o nosso fluido é incompatível com o fluido do animal. Assim, não havendo nenhuma possibilidade de assimilação entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais propriamente ditos, nós os esmagaríamos imediatamente ao mediunizá-los. Então, não dá para a gente fazer experiência desse tipo. Fazer prece, fazer esse tipo de coisa, não tem problema nenhum. Agora, magnetizador não faz isso com animais, baseado nisso que a gente está ouvindo aqui de Erasto. Nota do tradutor. Essa afirmação parece absurda diante das teorias atuais do hipnotismo que negam inteiramente a existência do fluido magnético. Então, existe o fluido magnético, é isso que ele quer dizer, né? Mas as pesquisas parapsicológicas demonstraram a ação da mente sobre a matéria e comprovaram a influência do pensamento sobre vegetais e animais. Por outro lado, a hipótese fluídica, como também a do éter, já não pode mais ser considerada cientificamente herética, diante do avanço das pesquisas físicas no campo nuclear. Também nesse ponto, portanto, as ciências atuais estão confirmando rapidamente os princípios espíritas. É interessante que cada vez que a gente ouve uma observação como essa, né, a gente nota que quem vai realmente comprovar a ciência espírita vai ser a ciência. Nós, espíritas,
não precisamos ser convencidos, né? E se a gente quiser convencer alguém, principalmente se estiver refratário a isso, é perda de tempo. Mas a ciência vai dar vai dar razão para tudo isso, vai comprovar tudo isso. Imagine, ao longo do tempo, as teorias de como é que era a Terra, né? Aí depois veio a ciência e demonstrou e disse, comprovou que a Terra era redonda, né? E deu mais informações a respeito. Hoje, qualquer um de nós acredita que a Terra é redonda. A Terra tem uma órbita em torno do Sol. A Terra tem um movimento em torno do seu próprio eixo. Tudo isso para a gente é tão natural. Aí a gente sabe o porquê das estações, o porquê do dia de 24 horas, tudo isso. Porque a ciência veio e comprovou isso. Porque antes tinha as teorias mais esdrúxulas. Então, fazendo por extensão, né, a gente pode imaginar ou pode concluir. Quem vai amanhã dizer sobre a veracidade do espiritismo vai ser a ciência, não vai ser o espírita. Isso estabelecido reconhece perfeitamente a existência de aptidões diversas entre os animais, que certos sentimentos, certas paixões idênticas a paixões e sentimentos humanos se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e rancorosos, segundo o tratamento bom ou mau que lhes dispensamos. Ou seja, eles dão esse retorno de comportamento mediante o que a gente oferece para eles. É que Deus, nada fazendo incompleto, deu aos animais, companheiros e servidores do homem, as qualidades de sociabilidade que faltam inteiramente nos animais selvagens que habitam as solidões. Então, esse tipo de comportamento no animal domesticado, doméstico, ele ajuda, faz com que os animais sejam esses companheiros, servidores do homem. E o homem retribui também. Basta ver, hoje em dia, como tem a manifestação de carinho, de amor, de proteção aos animais, como nunca tivemos. Então, qualquer tipo de agressão aos animais nos afeta hoje. Antes, não. Antes era comum agredir animal porque achava que não tinha sentimentos, não tinha nada disso. E hoje a gente tem essa percepção que é justamente o que ele nos oferece. Mas daí a poderem servir de intermediários para a transmissão do pensamento dos espíritos, vai um abismo, a diferença das naturezas. Então, entre isso que ele tem, esse mínimo de inteligência, que está no campo do instinto, né, que os animais têm, está muito longe da maneira, da forma de ser dos seres humanos. Ele vai um pouquinho mais além, mas vamos ver primeiro a nota do tradutor. Novamente deparamos com uma figura didática, pois é evidente que o espírito, por seus conhecimentos já demonstrados, sabe que a domesticação dos animais decorre do processo evolutivo das espécies. Mas convém lembrar que a evolução se processa sob o impulso e segundo as leis de Deus, o que permitiu a imagem ilustrativa. Isso que foi utilizado aí pelo Espírito. Erasto continua. Sabeis que tiramos do cérebro do médium? Essa parte é muito importante. Essa é definitiva, para que a gente não tenha dúvidas sobre a não existência da mediunidade nos animais. Sabeis que tiramos do cérebro do médium os elementos necessários para dar ao nosso pensamento a forma sensível e apreensível para nós.
Nós já estudamos isso. Até a gente falou assim, o médium é o tradutor do espírito. E ele traduz na comunicação conforme o conhecimento dele, consciente ou inconsciente, seja desta vida, seja de outras vidas, de outras existências. Então, ele pega esse material, trabalha esse material para que a mensagem seja passada para os encarnados, seja no papel, seja na fala, seja numa pintura, seja o que for. Mas ele usa os recursos do médium. Lembra disso que a gente falou? Então, ele tira do cérebro do médium os elementos necessários para dar o pensamento a forma sensível e apreensível para vocês, encarnados. E com o auxílio dos seus próprios materiais, na verdade, é com o auxílio dos seus próprios materiais que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem vulgar, ou seja, numa linguagem inteligível, numa linguagem que dá para entender. Pois bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Será que ali tem história, tem geografia, tem idiomas, né? Tem conhecimentos científicos no cérebro do animal? Então, esse é decisivo, esse parágrafo. Está falando isso aí. O que o espírito vai poder tirar do animal para poder ele ser? Ele nem tem a condição da fala, por exemplo, né? Para poder fazer a comunicação, não tem. Haveria ali palavras, letras, alguns sinais semelhantes aos que encontramos no homem, mesmo o mais ignorante? Não obstante, direis, os animais compreendem o pensamento do homem, chegam mesmo a adivinhá-lo. Sim, é claro, isso é possível. Os animais amestrados compreendem certos pensamentos, mas acaso já os vistes reproduzi-los? Não. Concluí, então, que os animais não podem servir-nos de intérpretes. Então, não tem jeito. Nota do tradutor. Os episódios curiosos de animais matemáticos, esse aqui é bem conhecido, né? Que o cavalo, a pessoa fazia uma conta, falava assim, 5 mais 5. Aí o cavalo batia 10 vezes a pata no chão. E assim por diante. Fazer o cavalo matemático, né? Esse cavalo foi de Elberfeld, que tanta celeuma tem provocado, podem hoje ser explicados, embora ainda de maneira hipotética, pelo mecanismo da percepção mais aguçada de certas espécies de animais, e até mesmo pela influência da mente humana sobre os sentidos animais. Então, o animal tem essa capacidade e a pessoa tem uma influência sobre os animais, pronto, está aí a receita. E aí pode se dar esse acontecimento, né? As pesquisas parapsicológicas abriram novas perspectivas nesse sentido, embora a parapsicologia animal esteja ainda numa fase de desenvolvimento incipiente. As experiências de Fabry, entomólogo da Universidade de Leningrado e parapsicólogo da equipe do famoso professor Vassiliev, demonstraram a existência de percepção extrasensorial nos animais. Os animais conseguem captar algumas coisas. Assim, as hipóteses de fraude mecânica e de inteligência especial desses animais vão sendo igualmente afastadas pela pesquisa científica, dando razão ao espírito de Erasto, que era exatamente isso que ele estava falando, né? Que alguns espíritos, ou alguns animais têm percepção. Para resumir, os fenômenos mediúnicos não podem reproduzir-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns. E é somente entre os encarnados, espíritos como nós, basicamente isso, só que está encarnado, né? Que encontramos o que podem servir-nos de médiuns.
quanto a ensinar cães, pássaros e outros animais para fazerem estes ou aqueles serviços, é problema vosso e não nosso. Até ele tem uma pitadinha assim de ironia, né, a respeito disso aí. Mas a verdade é que é isso. Podemos sim fazer nossos adestramentos, dependendo da finalidade que a gente procura, né? Mas mediunizar animal, se servir dele como médium, isso não acontece. E Kardec faz uma nota aqui, coloca que na Revista Espírita de setembro de 1861 tem a explicação do processo para amestrar pássaros, fazer tirar maço de carta, esse tipo de coisa. Só que eu fui na Revista Espírita, essa de 1861, no mês de setembro, e não encontrei. Talvez eu não tenha buscado com muita atenção, mas todos os itens que eu procurei ver lá não estavam, né? Então, vamos ver se tem alguma, ou trocou o número do ano, né, o número, né, no final, ou o mês também pode ter sido trocado aí em uma outra revista, utilizado o mês, mas, bom, enfim, se eu souber de alguma coisa, eu posso até trazer essa para uma aula, uma sessão de estudo seguinte, né? E esse era o nosso ponto de estudo né, da noite de hoje. E na sessão próxima, nós vamos estar falando do capítulo 23, que trata da obsessão. É muito interessante esse capítulo, tá? Então, a gente vai deixar um pouquinho para... Agora, a gente já sabe o que vai ter na próxima sessão de estudos. Oi, Suelen. Oi, Eliana, que eu não tinha falado oi ainda. Então, não adianta querer fazer sessão mediúnica e colocar o cachorrinho, tá, Cris, do lado ali para ele fazer alguma manifestação, né? Não vai dar certo, tá bom? Ele está aqui assistindo, pegando os E fluidos. ele está assistindo e tal, mas ele não vai dar nenhuma mensagem aí. Pode ficar tranquilo. Com certeza, senão eu caio duro aqui. Se alguém tiver qualquer observação, comentário, dúvida, enfim, que a gente puder esclarecer. Eu tenho uma dúvida, Luiz, porque fala assim, fala muito, né, de dar passe em animal, né? E assim, funciona ou não funciona no fim das contas? Olha, o passe ele tem isso de magnetismo, né? Ele tem essa influência do fluido do médium, né? Do passista, né? E se for levar para o lado do que Erasto falou, eu acho que não haveria uma compatibilidade, não seria algo assim que fosse, sabe, que tivesse resultado, sabe? Pelo menos essa é a minha conclusão. Não, é essa a leitura que eu tenho, mas é que vários centros espíritas insistem, né, nessa questão de... Porque até onde eu vi, o que acontece às vezes é uma absorção de energia por conta não só dos animais, né, planta também, né, de fluidos assim, deletérios, né, que falam, né, dos seres, né, de nós, né, assim, que está em volta. É como se eles fossem uma esponja disso, né? Então, eles conseguem absorver, planta principalmente, né? Mas tem umas coisas que a gente não consegue explicar muito bem, né? Porque quando eu vejo isso não só com a minha mãe, mas com outras pessoas também que conversam com as plantas e as plantas respondem a isso. Então, para mim ainda é uma dúvida muito grande, assim, até que ponto que a gente consegue... A mediunidade para mim é clara, né? Mas nessa questão do passe, ou dessa questão fluídica, né? Para mim não fica muito claro ainda isso. Sabe, eu acho que o sentimento, as plantas, os animais, o homem, consegue captar, se sentir bem no local,
sabe? Isso, essas emoções, tudo isso. Eu acho que aí vale. Agora, você dirigir, sabe? Dar um passe, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Eu confesso para você que eu não sou especialista nesse assunto, eu não teria assim, uma opinião formada, mas eu tenho minhas dúvidas que funcionam, porque nós estamos falando de coisas diferentes, nós temos características diferentes. Erasto, ele é bem claro nisso. Inclusive, ele fala, lembra o que aconteceu com o senhor fulano lá, o senhor T? Ele quis magnetizar o cachorro dele, e a força foi tão grande, né, dessa magnetização, que o cachorro morreu. Então, não é uma coisa sabe, que seja compatível, no meu ponto de vista, baseado nisso que a gente estuda, sabe? Eu arriscaria menos levar sabe, um cachorro num trabalho que eu sei que existe na cidade de Sorocaba aí, eu sei que tem um centro especializado, em determinado dia da semana é aberto aos animais. Então as pessoas levam lá os animais de estimação para tomar um passe. Eu, sinceramente, eu não tenho, sabe, muito mais. Tem aqui em Campinas também tem um centro que faz isso. Inclusive, assim, eles pegaram uma parte do centro só para isso, mas é muito estranho porque existe um debate interno no centro, né? Porque o lugar onde eles estão dando passe é o local também que às vezes eles fazem as sessões de desobsessão, daí já começa por aí, né? Agora, eu fico pensando assim, quando as pessoas usam esse argumento de que as plantas, os animais, eles absorvem energias, né, vibrações inferiores, vamos dizer assim, a gente está negando também Deus, né, nesse processo. Porque se os animais estivessem aqui para absorver tudo que de ruim que a gente emana de energia nessa psicosfera, eles estavam perdidos, né? A gente não teria mais natureza, né? Acho que é meio perigoso você afirmar certas coisas que são muito absolutas, né? Eu acho que também tem isso. Eu também não estudei muito a fundo isso, eu estudei passe, né, entre seres humanos, né, Sim, entre sim. encarnados e desencarnados, mas eu não, nessa parte espiritual, né, dos animais, eu nunca estudei os fluidos, por isso que eu estava perguntando, porque eu não tenho conhecimento. Eu também, como te falei, eu não tenho assim conhecimento suficiente para isso. Mas o pouco que Erasto fala a respeito já é bastante esclarecedor nesse sentido, que ele Uhum. aconselha isso, que é o que eu entendo, né? Eu gostaria de dar um pitaco aqui. Hoje Você queria dar aconteceu um passe. no cachorrinho da Cris. Olha, hoje aconteceu uma coisa muito interessante dentro desse assunto que nós estamos falando. Eu estava com a Sophie e o cachorrinho dela, né? Bem pequeno. Sofia Neta. A Sophie é minha neta. E o cachorrinho dela, a Honey. E nós estávamos sentadas na grama, no chão. E a Sophie estava com o cachorrinho no colo. Só que, sem querer, a Sophie apertou o cachorro, alguma coisa aconteceu. É um cachorrinho que não late, é muito difícil ele latir. Até para outros cachorros, ele não late. Mas ele deu um latido tão alto que a Sophie se assustou. E ele saiu correndo. Ele assim, nós estávamos perto, ele voou para o meu colo, como se estivesse se escondendo, sabe? E aí passou, e eu falava, fica tranquila, Sophie, isso aí aconteceu sem querer, porque ela sente muito, né? Não gosta de fazer ninguém sofrer. E ela estava ali, eu senti que ela deu uma murchada, né? Falei, fica tranquila, Sophie, daqui a pouquinho ele vai esquecer também, né? E você não fez por querer. E eu falava, Honey, chama a Honey, né, Sophie, chama o cachorrinho. E ela chamava, e eu falava, vai com a Sophie, o cachorrinho não ia. Né? Aí passou nem 2 minutinhos, o cachorro pulou para o colo dela.
depois de ter, né, ficado ali um pouquinho no meu colo e tal. Então, eu fico pensando, né, o que aconteceu ali? Bom, ele sentiu dor, ele saiu dali, saiu correndo e tal. Então, sensibilidade eles têm, né? E eles captam, inclusive, a vibração do local, né? Eu soube de um cachorro que não queria entrar numa casa de jeito nenhum, porque a casa não estava num ambiente muito agradável, né? Então, o cachorro sente sim. Agora, o pensamento nosso em favor dos animais, pedir por eles, é uma coisa. Agora, dar passe, no meu ponto de vista, nós não devemos, não. O Erasto foi claro sobre isso, né? Mas que eles vão se sensibilizar de acordo com o que nós estamos irradiando para eles, com certeza. Eles vão se acalmar, né? Até para passar por aqueles momentos difíceis, né? E quando nós pedimos pelos animais, aí é uma coisa que eu também não consigo entender. Como é que os espíritos ajudam, né? Não sei. Realmente eu não sei. Mas há uma interferência, sim, para que eles melhorem, para que eles suportem mais a dor. Isso com Mas um certeza. espírito, assim, o que eu penso é assim, um espírito desencarnado superior sabe manipular a matéria muito melhor do que a gente, É, né? Tem o conhecimento para é fazer verdade. isso. Agora, a gente, assim, e todas as pessoas para as quais eu pergunto, já perguntei para pessoas que realmente estudam essa parte do fluido, todas elas são muito taxativas comigo. Não, elas todas, né? Todas assim, né? A todas as três que eu perguntei, elas foram bem criteriosas em dizer que não existe nenhum respaldo espírita, né? De estudo espírita indo nessa direção, né, de que funcione, né, de que é um tratamento como é feito com o corpo humano, né, o passe de cura, etc. Porque tem muita gente procurando passe de cura para animal, né? É, é verdade, não, Paulo? Agora, você pode aumentar para 5 pessoas, porque tem 2 aqui que não estão seguras, não, que Também. funcionam. Tá? Eu Só também. que São fluidos diferentes, né? só que é muito, eu vejo lá no centro, né, tem esse grupo e é muito difícil você verbalizar com eles, é muito difícil entrar num consenso e acaba que fica aquela situação onde eles permitem, mas permitem daquele jeito, né? É, é É, verdade. é muito difícil. Eu percebi isso essa semana. Engraçado, né? Porque essa semana teve uma discussão lá no centro por conta disso. Então, por isso que eu estava fazendo essas perguntas também. É muito delicada a situação. Realmente Porque é. você quer acolher ou não, você quer acolher as pessoas no centro espírita, mas é, e é difícil, né, às vezes colocar. Eu acho engraçado isso, né? Como que às vezes é difícil, até mesmo na mediunidade, você colocar o que está escrito no livro dos médiuns na prática, né? É, É muito interessante isso, né? pois é. Então, voltando lá atrás, né, que meu marido acabou de pôr aqui, uma frase veio no capítulo 22 da mediunidade dos animais, logo no começo. Os homens estão sempre propensos a aumentar tudo, né? É essa aqui, né? Exagerar Que a tudo. gente estudou na semana passada. Na semana passada. Os homens estão sempre propensos a exagerar tudo. Então, numa dessa, a gente acaba, sabe, fazendo alguma coisa que não é muito lógica, né? Que nós temos o nosso entendimento, a nossa maneira de ser, traduz o mundo, as coisas, sob nossa ótica, e nem sempre está correto. Então, Eu acho que nós devemos tomar muito cuidado, muito cuidado, quando a gente quer colocar coisas do nosso pensamento dentro da doutrina espírita, né? As coisas que nós temos vontade, né? Inclusive. Eu concordo. Não é? Porque levou muito tempo para o Kardec. As pessoas não têm noção, né? Elas leem o livro e pensam que o livro foi publicado em um mês, né? Sim, E não foi bem assim que aconteceu, né? é verdade. Então, foi um estudo muito exaustivo para que ocorressem
conseguir. Ok, é isso. Mas isso não impede que a gente goste dos animais, que possa fazer tudo, está doente, levar no veterinário, todo esse cuidado, né, que a gente tem. Porque como É que Erasto desculpa. falou, né, a gente, sabe, Deus colocou em nossas vidas os animais para nos ajudarem no desenvolvimento nosso. Eu lembro de um filme que, em suma, era assim, a pessoa tinha dificuldade de relacionamento. Aí o psiquiatra, o psicólogo, falou para ele, ó, começa com uma plantinha, né? Depois que você aprender a cuidar de uma planta, você vai arrumar um animal de estimação, tudo. E aí, mas no final do filme, estava ele desesperado, porque a plantinha não ia para frente, ou seja, ele já não conseguia se relacionar com as pessoas e também não conseguia cuidar de uma planta. Então, estou usando esse exemplo porque às vezes a pessoa realmente não consegue se relacionar com alguém, com pessoas, mas ele consegue muito bem se relacionar com animais. Então já é um aprendizado, já é um exercício de relacionamento, de dedicação, de amor por alguém, por alguma coisa. Então, esse sentimento é um exercício, né, na verdade. Então, é para isso que os animais estão aí. Agora, a gente confundir... Eu me lembro de um comentário de uma pessoa... Desculpa, Ana Paula, eu estou falando demais aqui, Não, né? Vou cortar aqui já rapidinho. Mas a pessoa falou, nossa, eu tenho uma cachorrinha que só falta falar. Ela é muito inteligente. Nossa, ela exaltou tanto aquela cachorrinha. E eu caí na besteira e falei, não, ela faz tudo isso por instinto, ela faz tudo por reflexo, né? E ela tira de você as conclusões, porque isso faz bem, ela percebe isso aí de alguma maneira, consciente, inconscientemente, claro, mas o que ela quer é ganhar a sua atenção, ganhar comida, ganhar o carinho, enfim, tudo. Então, a forma com que ela age resulta nisso. Só que, do ponto de vista do humano, ela é inteligente. Nossa, ela sabe fazer tanta coisa, sabe isso. Temos que lembrar que animais são animais e seres humanos são seres humanos. É que a gente tem assim, só voltando naquela questão do passe, a preocupação é de você estar fazendo um mal na tentativa de fazer um bem, né? Exatamente. Por desconhecimento. Por desconhecimento, você acaba, por exemplo, dá um passe num animal que está ferido ou que está... E você poder piorar essa situação e não necessariamente melhorar, né? Essa que é a grande dúvida, né, que paira no ar. Agora, voltando nessa questão do animal, é porque a gente projeta muito no outro que a gente acredita, né? É que a gente não tem ainda muita ciência de como a nossa mente trabalha, né? Mas a gente olha para o outro como se a gente tivesse com um segundo óculos, né? Então a gente olha não só para os animais, a gente olha para o mundo mesmo, de acordo com o que a gente projeta, do que a gente acredita, do que a gente espera, né? Então a gente molda a realidade de acordo com as nossas ideias, com as nossas esperanças. E se você tem um sentimento muito grande por aquele animal que te ajudou, como você disse, né? Ajudou você a entender e conviver com um outro ser, né? A tendência é que a gente projete nele uma coisa que às vezes ele não é, né? Mas é porque tem muito sentimento e sentimento bom envolvido, né? Não é uma coisa, como eu posso dizer, não é uma coisa a ser recriminada, mas é uma coisa a ser entendida, né? De uma outra forma, né? Mas isso leva tempo, não é da noite para o dia que a gente consegue fazer tudo isso também, né? Vou até pegar uma carona nessa observação e saber que nós estamos sempre aprendendo, sempre aprendendo. Mas muito bem, então eu me despeço aqui de todos, agradecendo a atenção, agradecendo a presença e que possamos nos reunir de novo na próxima sessão de estudos, tá bom? Muito obrigado.